ano em que se celebra o centenário das aparições de Nossa Senhora, o Santuário de Fátima promove, com colaboração da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, um congresso internacional de teor científico e acadêmico, com o tema Pensar Fátima. Em estudo estão várias dimensões de Fátima, como teológica, sociológica, psicológica, cultural, histórica e artística. O evento acontece de 21 a 24 de junho. As intervenções se dividem em conferências plenárias, temáticas e comunicações autopropostas por investigadores. A TV Canção Nova vai transmitir as conferências ao longo da programação. Muito bom dia. Agradeço, antes de mais, as palavras do professor João Lourenço e faço uma pequena introdução, situando, no fundo, a minha comunicação no objetivo de construir um olhar social sobre o acontecimento de Fátima. E eu diria que é um olhar macroscópico, é um pouco Fátima vista do espaço, tentando compreender aquilo que são as grandes transformações que acontecem em Fátima e que, sobretudo, Fátima acompanha. Desde há algum tempo que tento ler o fenómeno de Fátima a partir de algo a que chamo o processo de destradicionalização da sociedade portuguesa. No fundo, a minha comunicação deve, de facto, ser enquadrada como uma proposta de leitura social, de leitura socioantropológica do acontecimento de Fátima, enquanto fator de destradicionalização da sociedade portuguesa. Essa é, de facto, a perspectiva que tenho apontado, a partir dos tópicos de investigação em que trabalho no quadro das modernidades múltiplas que descrevem a nossa contemporaneidade. De facto, quando nós procuramos um retrato religioso da sociedade portuguesa de meados do século XX, nós descobrimos ainda traços vincados de uma forte tradicionalidade portuguesa. Recordo, por exemplo, que boa parte das práticas tinham ainda uma ancoragem local e regional. Dir-se-ia que as representações do Deus cristão sofrem as moldagens aculturantes diversas na plasticidade própria de um Deus da nossa terra. Aliás, eu próprio sou filho de uma família de rurais que nos anos 70 migra, do norte do país para uma zona periurbana na área da Grande Lisboa, e como os meus pais, muitos outros rurais, chegaram à estação de Santa Apolónia nos anos 60 e não encontraram aí o que poderia chamar o Deus da sua terra, porque de alguma maneira as suas práticas, as suas concepções de mundo e de religião estavam muito amarradas às estruturas locais, à sintaxe comunitária que tinham vivido antes. Recordo, por exemplo, que uma investigação publicada em 1983 pelo antropólogo Pierre Sanchis, que se desloca e instala em Portugal para fazer uma grande investigação antropológica sobre a religião em Portugal, escolhe precisamente ainda como estrutura religiosa fundamental a romaria. A romaria é ainda, nessa altura, o seu objeto de estudo. É evidente que a romaria, nos seus recursos festivos, na altura, era já lugar de tensões, transações entre uma religiosidade de índole local e formas religiosas mais institucionalizadas. Em todo o caso, esse objeto merecia-lhe ainda a atenção, uma atenção prioritária no estudo sobre a religião dos portugueses. De facto, o cruzamento dos substratos religiosos com especificidades no cristianismo hispânico encontra expressão cultural no que, em diferentes contextos da investigação sobre a religião na Europa, se designou a civilização paroquial. Recorde-se que aí a Igreja era o dispositivo central do território
quase sempre um centro geográfico, mas sobretudo um centro simbólico, um emblema central da representação da identidade da população enquanto comunidade moral. A relação entre o pároco e os crentes estabelecia-se no quadro de uma proximidade espacial, proximidade que permitia o acesso fácil aos ritos, à pregação, à instrução religiosa. Nesse centro se intercedia pelas condições favoráveis do cultivo e pela boa colheita, e se conquistavam pessoas, animais e objetos ao reino do mal por via da bênção. Enquanto comunidade, esta comunidade paróquia reunia não só os que habitam o mundo dos vivos, mas ela possibilitava também a gestão das mediações que religam vivos e defuntos numa linhagem crente continuadamente celebrada. Enfim, trago aqui 3 slides que eu vos gostaria de mostrar, que apelam um bocadinho a este mundo. Um quadro muito conhecido de José Malhoa, As Promessas, um quadro que não está datado, mas estará perto de 1920, e é, de alguma forma, um quadro que exprime muito bem a lógica própria desta sintaxe religiosa, onde a promessa, a procissão, também a troca comercial, enfim, a festa como um facto social total que era muito determinante na construção da própria identidade religiosa na sociedade portuguesa. Enfim, um outro quadro anterior, neste caso o quadro chama-se O Regresso do Romeiro, De Volta da Romaria, melhor é o título que ele dá. Enfim, este Romeiro em plano inclinado mostra-nos que ele já não está só, mas de alguma forma este quadro apela também a essa dimensão, a todo o conjunto de dimensões que esta festa tinha, incluindo estas dimensões de excesso próprias de certos comportamentos festivos. E ainda a reprodução de uma página de um manual escolar, que, a meu ver, documenta muito bem esta ideia de uma civilização paroquial. Reparem, este abecedário no seu centro, este A, E, I, O, U no seu centro tem o I de igreja. De facto, esta religiosidade comunitária encontrou na memória cristã os recursos genealógicos, narrativos e rituais necessários à sua expressividade e ao seu processo de transmissão. O habitat institucional católico encontrou, por sua vez, nesta sociabilidade comunitária, o lugar do seu enraizamento como cultura. Portanto, uma alteração desta sintaxe implica, obviamente, uma alteração da própria construção do que é o catolicismo em Portugal. Nesta condição, as instituições católicas tiveram um papel preponderante nos processos de reprodução social e na constituição de modelos normativos com uma forte incidência nas civilidades e moralidades familiares. Diríamos até que um certo imobilismo social associado a este retrato da civilização paroquial é também favorecido por certos problemas especificamente portugueses. É necessário ter em conta que a persistência de muitos traços ruralizantes, ou que a persistência de muitos traços ruralizantes, se somava também um analfabetismo muito generalizado. Isto mesmo se, de facto, as políticas republicanas tiveram como uma das bandeiras a escolarização. Reparem que no censo realizado no início da década de 50, 40,4% dos recenseados declarava não saber ler. Mesmo em cidades como Lisboa e Porto, os números apresentavam-se gravosos, 17,7% e 20%, respectivamente. E estamos a falar de números, estes 40 e poucos por cento, são números que, na maior parte dos países europeus, tinham sido ultrapassados, em muitos casos, há 100 ou 200 anos. Portanto, estamos a falar de uma situação social, de facto, com características muito particulares.
Neste contexto, de facto, as instituições políticas e as instituições católicas tornaram-se muitas vezes, numa expressão que o sociólogo Mário Lages usou, tornaram-se muitas vezes concêntricas. A imagem de uma sociedade camponesa era o lugar de conformação de muitos dos códigos de manutenção de uma linhagem crente. Esse Portugal-aldeia servia também os interesses de uma ideologia que legitimava formas autoritárias de controle social. Aliás, a clausura nacionalista que Portugal viveu, a dado momento, a essa clausura convinha este trânsito simbólico entre a aldeia e a nação. Enfim, muita da propaganda, mas também da contra-propaganda, teve como objeto esta construção imagética. Enfim, todos conhecemos o tríptico Deus, Pátria e Família, favorecido por este tipo de instrumentalização da memória religiosa do país. Mas todos estes fatores coexistem, no entanto, em meados do século XX, com um itinerário de destradicionalização religiosa. Na sua escala regional, nos anos 60 e 70, recordo aqui uma investigação de um colega da Faculdade de Teologia, o José da Silva Lima, que, estudando nesse período as sociabilidades do Alto Minho, onde, de facto, o religioso tinha uma forte ancoragem tradicional, talvez uma das regiões mais tradicionais sob o ponto de vista religioso do país, mas de facto, durante esse período, José da Silva Lima mostrou como a imigração, a fábrica, a cidade, introduziram dinâmicas de mudança na produção do acontecimento festivo, na pluralização dos itinerários biográficos, na configuração simbólica de suportes cósmicos e sociais. Seja por via do confronto com modelos vindos do exterior, por via da imigração, seja por via de novos ritmos que a sociabilidade industrial e as representações do Deus da nossa terra foram sofrendo. A experiência das culturas urbanas e as novas dinâmicas de mobilidade vão exigir, assim, novas formas de referencialidade religiosa. Estávamos perante o que, em diferentes disciplinas, foi descrito como o fim do tempo da territorialidade compacta, quadro social em que era possível encontrar imediatamente para cada pessoa, objeto ou acontecimento uma rede estável de significação referida a um lugar. Ora, a meu ver, quando eu abordo o acontecimento Fátima, o que pergunto essencialmente é: pode Fátima ser um laboratório para a compreensão social, quer do processo de destradicionalização, quer do processo de construção de uma modernidade religiosa em Portugal? De facto, a modernidade, aquilo que chamamos a modernidade social, ficou marcada por uma certa reconfiguração dual do religioso, uma espécie de dualidade religiosa. Por um lado, as estruturas das sociedades modernas permitiram que os indivíduos se emancipassem em relação às instituições, mas, por outro lado, também é típico destas formas sociais uma certa especialização institucional, ou seja, um certo desenvolvimento das instituições e uma certa especialização do seu domínio de ação. Penso que Fátima, neste contexto, vai ao encontro de algumas das práticas mais centrais do repertório devocional católico português, como o rosário, a adoração eucarística, a peregrinação, desde a sua forma mais miniatural, a procissão, até à expressão mais complexa da romaria, mas isso acontece sob o horizonte de uma regulação institucional, que vai procurar evitar que este lugar hierofânico, este lugar de manifestação do sagrado, seja absorvido pela dinâmica da romaria local e regional. Mas esta apropriação estratégica por parte da instituição não explica, no entanto, a diversidade do que encontramos no santuário.
A apropriação individual, biográfica do acontecimento de Fátima introduz outras dinâmicas socio-religiosas. Esta dualização do religioso pode, de facto, encontrar diferentes configurações na história de Fátima. Eu tentarei uma abordagem, a partir desta introdução, procurando 3 portas de entrada. Uma primeira que diz respeito à forma como Fátima se situou na organização da espacialidade religiosa em Portugal. Reparem que os santuários são, de uma forma geral, decisivos nessa construção. É, aliás, um dos aspectos que pode ser estudado de forma comparativa nas diversas tradições religiosas. O santuário é uma forma de organizar a pertença religiosa a partir de uma certa vinculação a um território, à relação com um determinado lugar e às mobilidades que se desenvolvem em torno desse lugar. Num segundo momento, uma palavra sobre o próprio papel de Fátima na autorrepresentação dos católicos em Portugal, portanto, o papel que Fátima, a dado momento, teve na construção da imagem que os próprios católicos têm de si próprios na sociedade portuguesa. E, finalmente, um terceiro item que eu coloco mais como hipótese, que é a possibilidade de encontrarmos em Fátima a emergência, ou pelo menos o rasto, da emancipação de uma certa identidade que eu chamava uma identidade peregrina, ou seja, uma determinada forma de identificação religiosa, já não tão marcada pelos tais modelos da civilização paroquial, mas por um outro tipo de referencialidade religiosa que, como vemos, tem algumas características que eu descreverei como um tipo de sociabilidade peregrina. Começando então por esta dimensão, enfim, de pensar Fátima no quadro do que é a construção da espacialidade crente nesta geografia portuguesa. Enquanto construção simbólica, a identidade pessoal e comunitária, no seu percurso de enraizamento, tem uma dimensão de relação com os lugares. Falar de santuários e de outros lugares que qualificam o espaço e polarizam as itinerâncias religiosas é identificar a geografia do sagrado numa cultura. Portanto, obviamente, Fátima é central, ou tornou-se central a dado momento neste contexto. Os santuários reconhecidos pelos crentes como lugares privilegiados da intervenção sobrenatural vivem, portanto, da manutenção e da reelaboração desta capacidade de ser um polo de referência. Eles são, por assim dizer, o suporte material de uma memória crente. Eles permitem a instituição de um dos recursos mais persistentes nas práticas religiosas da humanidade, que é esta prática do caminho, esta prática da deslocação e do encontro nessa deslocação de uma identidade crente. Tenhamos em conta que a constituição de centros de peregrinação permite mesmo uma certa diferenciação no espaço e a construção de um território de identidade. A forma religiosa da peregrinação tem uma grande capacidade de integrar interesses e alianças individuais, familiares, mas também alianças coletivas. Assim, a organização da memória, a partir destes polos de peregrinação, apresenta-se como um recurso simbólico disponível não só para a construção de identidades locais e regionais, isto mais no passado, mas também, obviamente, para a construção de identidades noutras escalas, nacional e, evidentemente, no mundo em que vivemos, também na sua dimensão de mundialização. É evidente, podíamos recuar, como exemplo, até ao papel da peregrinação de Santiago, por exemplo, na construção de um cristianismo hispânico, na identidade de um cristianismo hispânico. Mas talvez nos pudéssemos fixar com um olhar de relance num período histórico mais próximo de nós, ou mais próximo da própria história de Fátima. Na sociedade portuguesa dos tempos modernos, nós podemos encontrar um duplo fenómeno. Por um lado, o florescimento dos santuários marianos e, por outro, o incremento de outros santuários que têm, sobretudo, uma invocação crística.
Enfim, um dos historiadores que mais estudou isto em Portugal, o Pedro Penteado, verificou que esse período ficou marcado em Portugal pelo florescimento de narrativas de aparições marianas, em particular depois do século XVI. Frei Agostinho de Santa Maria, no início do século XVIII, relata umas 4 dezenas de aparições a entidades femininas, quase todas no centro e norte do território. Mas, nesta época, a aparição mariana não tem ainda um prestígio tal que destrone o interesse pelos santuários que têm, sobretudo, uma reputação de antiguidade. Por seu lado, o surto de santuários crísticos parece enraizar-se nas práticas da piedade popular centradas no crucifixo, uma concentração icónica dos mistérios da salvação cristã. A expressão dramática da condição humana sofredora, a inocência do crucificado, o preço da salvação dos crentes, são, digamos, dimensões da experiência cristã muito fortes neste repertório devocional. Ermidas e oratórios na periferia dos povoados atraíam com sucesso práticas votivas diversas. Em relação à espacialidade religiosa, encontrávamos então uma dupla lógica. Por um lado, os santuários como polos de referência ao longo do curso da vida dos crentes. Por outro, a disseminação do sagrado nos caminhos, permitindo uma organização religiosa do cotidiano. Ora, quando nos situamos num dos períodos de maior aceleração destes processos de destradicionalização religiosa na sociedade portuguesa, a partir dos anos 60, já no século XX, a afirmação de Fátima, na sua centralidade, só pode compreender-se porque ela está, a meu ver, no interior desta dinâmica de transformação. Recordo aqui uma interpretação do sociólogo Policarpo Lopes, enfim, faço também aqui uma homenagem a este sociólogo que se interessou tanto por Fátima e que partiu relativamente cedo e deixou de alguma forma alguma da sua investigação por acabar, mas de facto na interpretação dele, a interpretação dele é uma das que mais sublinha esta perspectiva sobre Fátima, enquanto um lugar de observação da transformação do religioso na sociedade portuguesa. Antes de mais, por permitir um quadro cultural novo de integração de práticas tradicionais, antes sedentárias, amarradas a estruturas locais e regionais, e agora fragilizadas por novas mobilidades e novas formas de construir a identidade. A historiografia, por seu lado, tem mostrado que nas décadas de 40 e 50, Fátima ia conquistando um lugar de centro identificador do catolicismo português. A polaridade própria de Fátima vai desenhar-se num duplo sentido. Por um lado, lugar para onde se caminha, em peregrinação, mas também, reparem, lugar de onde a Virgem peregrina parte ao encontro dos católicos, da metrópole portuguesa para o Portugal ultramarino, de Portugal para todo o mundo. Esta internacionalização tinha também, no fundo, duas faces. A reconfiguração da catolicidade romana num contexto geopolítico em transformação e a remodelação de um universalismo português marcado, sobretudo a partir dos anos 60, por novas diásporas. A investigação de Policarpo Lopes, no fundo, entronca nesta dinâmica de transformação e mostrou como a força emblematizadora de Fátima foi decisiva nos processos de recomposição da identidade dos imigrantes portugueses nos diferentes espaços de diáspora. E gostava, neste contexto, de citar um texto do Policarpo Lopes, que é, sob este ponto de vista, bastante iluminador. E é também um texto, claro, de síntese. E passo a citá-lo. Logo que se instala nos países de acolhimento, participa em movimentos de mobilização coletiva para que a imagem de Nossa Senhora de Fátima, frequentemente instalada nos espaços da sua reduzida intimidade e privacidade, seja colocada nos locais de culto que frequenta. O evento recria a dinâmica da festa em torno da imagem de Nossa Senhora de Fátima.
por ocasião dos acontecimentos fundadores de Fátima, organizam peregrinações e santuários marianos nos países de residência, recriando em contexto de expatriação e de diferenciação toda a simbólica de Fátima. Por ocasião das férias, na terra de origem, a passagem ou a participação em peregrinações organizadas é uma exigência para a primeira geração de migrantes. Também hoje, para se compreender Fátima neste plano, é necessário não perder de vista o seu lugar nas dinâmicas mais importantes das sociedades portuguesas, sobretudo as dinâmicas de mobilidade. E recorro para isso ao estudo que coordenei em 2011-2012. Enfim, não há dados sociográficos mais recentes deste tipo e, portanto, recorro a eles para dar conta de uma certa, por um lado, de uma certa centralidade de Fátima naquilo que é a organização das mobilidades no território português, mas também para, obviamente, dar conta de algumas diferenças, enfim, na própria organização do território ou na organização das mobilidades no território face a Fátima. O Santuário de Fátima surgia neste estudo como uma polaridade importante nas práticas de mobilidade dos portugueses. Reparem que 90% dos inquiridos responde já ter ido a Fátima. Apenas 9,6% da população inquirida nunca foi a Fátima. As frequências mais elevadas, relativas aos que foram 3 a 7 vezes e 16 ou mais vezes, correspondem a 53,4% dos inquiridos. A dimensão das frequências que assinalei, em todo o caso recordo que esta expressão ida a Fátima é obviamente uma expressão extremamente genérica e que inclui, obviamente, práticas muito diversificadas. A dimensão das frequências que assinalei só é compreensível a partir de uma lógica que já não é apenas local ou regional. A variável região ajuda-nos a compreender Fátima no plano da organização do espaço e da mobilidade humana. Esta variável é, aliás, determinante na frequência da ida a Fátima. Neste quadro, enfim, imagino que esta distância talvez não seja tão fácil, mas em todo o caso, neste estudo, na amostra continental, relativa ao território continental, é na região norte, que 38,9%, e na região de Lisboa e Val do Tejo, 33,1%, que encontramos mais inquiridos a responder que já foram a Fátima. Mas é o norte e o centro que reúnem a população que se desloca a Fátima com mais frequência. O Algarve apresenta-se como a região continental que conta com menos deslocações, enfim, estão mais longe. É também a região do país onde o peso relativo dos católicos é mais baixo. O Algarve é a única região em que o grupo dos que nunca foi a Fátima se revela, de facto, preponderante nesta amostra continental. Obviamente, para este contraste contribuem fatores que determinam tal deslocação. O primeiro deles, obviamente, a distância. Não é por acaso que é no centro que encontramos a menor percentagem dos que nunca foram. Há, portanto, aqui uma dimensão pragmática que tem que ver com a distância. Por contraste, o norte e o centro são, de facto, as regiões onde o conjunto dos que foram a Fátima 16 ou mais vezes se apresenta mais saliente. Mais uma vez, não exclusivamente a distância continua a ser um fator a considerar. Se integrarmos neste retrato as amostras relativas às regiões autónomas, que são território descontinuado, portanto são ilhas, facilmente se conclui que os insulares não frequentam tanto o Santuário de Fátima, obviamente, como os continentais, mas mesmo assim, reparem, 40% dos açorianos e 47% dos madeirenses foram já pelo menos uma vez a Fátima. Cerca de 10% dos católicos das ilhas já foram mesmo 3 e 7
vezes. Os visitantes de Fátima provêm, em todo o caso, importa compreender, de tipos de aglomerações distintas. Enfim, há aqui, sob este ponto de vista, uma caracterização que me parece importante, que é uma caracterização que também afeta o retrato global dos católicos. Os católicos são a única identidade religiosa ou de pertença religiosa que em Portugal tem ainda uma preponderância de rurais e de habitantes em zonas semi-urbanas. O contraste, de facto, concernente aos residentes em localidades urbanas e os residentes rurais fica bem patente nos gráficos que aqui vos mostro. Reparem, no caso dos que nunca foram a Fátima, eles são, sobretudo, oriundos de espaços urbanos. E, por outro lado, aqueles que têm um registro de maiores frequências, de uma maior frequência na deslocação a Fátima, correspondem ao espaço urbano e semi-urbano, ao espaço rural e semi-urbano. Portanto, eu diria que claramente temos aqui um efeito da própria representação ou da própria distribuição dos católicos no espaço geográfico português. Passo a um segundo momento da minha intervenção, aquele que diz mais respeito à própria construção da representação, da imagem que os católicos têm de si na sociedade portuguesa e, obviamente, a partir de um período em que Fátima está já claramente inscrita no espaço público. Trago-vos aqui esta fotografia de um dos filmes conhecidos sobre Fátima, Fátima Terra de Fé, um filme que aqui está em exibição num dos cinemas emblemáticos da cidade de Lisboa, portanto, claramente inscrito já na década de 40 naquilo que é a esfera pública portuguesa. Podemos dizer que, a partir da segunda metade do século XIX, a política dos santuários foi muito determinada pelas lutas que a Igreja Católica teve de travar na sociedade portuguesa. Não vou desenvolver este tópico, é um tópico que tem sido muito estudado, enfim, mas recordo apenas, num relance, algumas referências importantes. Recorde-se a construção do monumento mariano no Monte de Sameiro, em Braga, inaugurado em 1869, com uma grande peregrinação, no contexto da proclamação do dogma da Imaculada Conceição pelo Papa Pio IX, em 1854, o projeto que enfrentava a hostilidade, enfim, de certas correntes anticatólicas. Estava-se já no início de uma transformação que aprofundava o tal fosso entre as práticas tradicionais de romaria e a peregrinação agora em torno de santuários eclesiasticamente ordenados e inscritos numa lógica que é já claramente uma lógica não só nacional, mas mesmo uma lógica transnacional. As iniciativas reguladoras das práticas em Fátima apontam claramente, nesta altura, a partir de, enfim, a altura que me reporto com esta gravura, para uma modificação do próprio paradigma da peregrinação. Recordemos que logo desde muito cedo as orientações dadas ao peregrino acentuavam o sentido penitencial das práticas, a procura de uma resposta salvífica, terapêutica para os males da alma e do corpo, mas desvinculadas da tal dinâmica social própria da romaria. De facto, terreno de luta também, Fátima tornou-se com frequência, durante o século XX, um suporte determinante da identidade católica portuguesa no século XX e, por isso, disponível também, como sabemos, para que em alguns momentos políticos esse imaginário desse corpo a uma certa coletividade nacional. No entanto, gostava aqui de trazer, até porque ele também participou neste congresso, gostava de trazer aqui a perspectiva do António Matos Ferreira, um colega da área da História, também professor na Faculdade de Teologia,
E parece-me particularmente interessante no que diz respeito a este acesso ao que é a eclesiosfera católica a partir de Fátima, observar a importância que ele dá, na sua análise histórica, à convergência de três grandes traços do imaginário nacional. Digamos que Fátima daria corpo à convergência desses três grandes traços. Por um lado, a estreita relação com uma figura materna de proteção divina. O sentido messiânico, em segundo lugar, o segundo traço, o sentido messiânico de uma nação portuguesa com um papel singular no desígnio de universalização da cristandade. E, terceiro traço, a valorização de um sentido religioso de salvação em que o mundo se vê marcado pelo pecado, apelando à necessidade de reparação. Enfim, tópico que esteve muito presente na pregação oitocentista. Podemos perguntar o que trouxe o acontecimento de Fátima à identidade deste catolicismo português contemporâneo. E, de facto, volto ao Matos Ferreira, ele diz, no fundo, que a partir dos anos 30, correspondendo à fase de construção da legitimidade de Fátima, podem ser vistos como constituindo, podem ser descobertos na sociedade portuguesa um conjunto de traços que, no fundo, dão conta da incorporação de Fátima nas dinâmicas do catolicismo português. E passo a citá-lo brevemente. Fátima tornou-se progressivamente um centro de peregrinação e de manifestação religiosa de massas, onde desde cedo a perspectiva da conversão pessoal se apresentou como núcleo fundamental. Herdando uma visão espiritual da expiação, a partir desta dimensão da conversão, Fátima foi integrando múltiplas facetas do universo espiritual católico, num certo caleidoscópio, segundo as épocas e as circunstâncias. Isto entronca, a meu ver, naquilo que eu designaria como os traços mais importantes no papel de Fátima como lugar de destradicionalização da religiosidade portuguesa e, ao mesmo tempo, como construção de uma certa modernidade religiosa portuguesa. Porque, reparem, os santuários tradicionais em Portugal eram santuários cujo capital simbólico, enfim, passo o jargão sociológico, se construía sobretudo a partir de um milagre fundador. E a perpetuação desse milagre nas múltiplas graças que os fiéis iam recebendo era, de facto, o lugar fundamental de reprodução do próprio santuário. No caso de Fátima, nós temos dois centros fundamentais, digamos que o seu capital simbólico apela a coisas de ordem diferente. Por um lado, uma mensagem. No centro, enfim, do capital simbólico, digamos, deste santuário, nós temos uma mensagem. E, por outro lado, temos algo que se inscreve muito nas dinâmicas da religiosidade contemporânea, que é um apelo à conversão pessoal. Estes dois eixos são, a meu ver, dois eixos que se inscrevem nas trajetórias de modernidade religiosa na sociedade contemporânea. É claro que esta centralidade de Fátima vai situar-se entre dois acontecimentos que dão testemunho, enfim, de um itinerário claro de afirmação nacional. Por um lado, a coroação de Nossa Senhora de Fátima como Rainha do Mundo, em 1946, e a vinda ao santuário de Paulo VI, a 13 de maio de 1967. Esta afirmação traduziu-se também na construção de uma centralidade no catolicismo português, já que diversos dinamismos pastorais, neste trânsito, à escala nacional, passaram a articular-se com esta nova centralidade. Enfim,
Penso que os congressos católicos podem ser o melhor exemplo para documentar esta centralidade. O impacto de Fátima na sociedade portuguesa é documentado pela ampla distribuição do perfil religioso dos seus visitantes e, obviamente, pela forte vinculação aos diferentes tipos de prática católica. E para isso eu gostava de vos mostrar um quadro que resulta ainda do tal estudo de 2011-2012, onde as frequências de ida à Fátima estão estratificadas a partir dos tipos de católico que identificamos como modelo de análise ou construímos como modelo de análise neste estudo. E se vocês repararem, se fixarem apenas na coluna que diz respeito ao mais elevado número de frequências, ela progride de uma forma, eu diria quase uma progressão geométrica, desde o catolicismo mais periférico, digamos, os nominais, aqueles que no inquérito responderam, se autoclassificaram como católicos, mas responderam quanto à prática religiosa que não tinham qualquer prática dominical. Portanto, desde esses até à figura dos católicos mais nucleares, os observantes, aqueles que responderam à pergunta sobre a prática, que estão presentes semanalmente na Assembleia Dominical, e os militantes, aqueles que têm essa característica, mas a essa somam uma outra, responderam à pergunta sobre se tinham, responderam positivamente à pergunta sobre se tinham algum tipo de inscrição na comunidade católica, inscrição em movimento, em algum tipo de serviço na Igreja Católica. E reparem, Fátima aparece como um polo de referência para todos eles, mas em todo o caso ele é reelaborado a partir da sua própria condição de católico. E os católicos mais vinculados ao próprio centro comunitário da experiência católica são também aqueles que têm um maior registro de idas a Fátima. Há, portanto, como que uma correspondência entre aquilo que é o centro da identidade católica e a organização do movimento em relação a Fátima. E avanço para a minha última nota, que diz respeito a uma interrogação mais de caráter, enfim, é mais uma hipótese final que vos deixo, e que diz respeito à possibilidade de pensarmos em Fátima, já não apenas como um laboratório onde podemos descobrir o que é na sociedade portuguesa a identidade católica, mas podermos talvez descobrir o que é a emergência autónoma de uma certa identidade religiosa, a que eu chamaria a identidade do peregrino, ou uma identidade peregrina. Eu parto deste slide que junta duas fotografias, uma fotografia de 1967, aquelas mulheres carregadoras em peregrinação, vão precisamente para o momento da visita de Paulo VI a Fátima. A fotografia em baixo é uma fotografia não datada, da agência Lusa, mas que em todo o caso apela a uma modernidade em que o peregrino aparece já dotado de instrumentos próprios da prática da marcha, que, enfim, entretanto se autonomizou culturalmente. Hoje em dia nas sociedades há muitas pessoas que marcham, caminham, sem um propósito religioso de peregrinação. E reparem, ali no caso, estes peregrinos estão já até dotados de dispositivos que auxiliam a marcha, muito próprios dessa cultura, que eu chamaria mais uma cultura desportiva. Ora, de alguma maneira, a identidade do peregrino está em transformação.
neste terreno de centralidade católica, a meu ver, é necessário perceber melhor como Fátima se inscreve no plano da própria identidade pessoal. E, sob esse ponto de vista, de facto, nós precisamos de mais estudos de natureza, diríamos, mais microsocial, mais microscópica sobre Fátima. Está aqui a minha colega Anne Fedele, que se interessa muito por esta dimensão mais microsocial de Fátima e, de facto, nós precisamos de conhecer melhor Fátima sob esse ponto de vista, para compreendermos o que é, de alguma maneira, a Fátima biográfica e como se reconstrói um santuário nessa medida. Porque, reparem, os santuários nascem e morrem. Há muitos santuários que morreram. E um santuário não morre, digamos, ou enfrenta a natural erosão do tempo, na medida em que ele próprio se remodela e conserva esse capital originante, mas o atualiza dando respostas às novas peregrinações, às novas demandas dos seus praticantes, mas o santuário é também remodelado pelas próprias práticas daqueles que o frequentam. E, nesse sentido, é essa outra dimensão a que só chegamos, de alguma maneira, a partir de uma abordagem mais microsocial que compreenda Fátima nessa dimensão biográfica. Recolhendo alguns resultados de investigações multissituadas sobre o fenómeno da peregrinação, portanto vou fazer aqui uma breve síntese de estudos sobre peregrinação feitos noutros contextos, eu encontrei com frequência 3 eixos interpretativos. Por um lado, a experiência da peregrinação, em particular a peregrinação pedestre, portanto marcada por esta experiência da marcha, favorece uma forte correlação entre a experiência de si como corpo e a experiência de si como reflexividade. Pode falar-se de um movimento de saída de si, na medida em que a peregrinação exige um corte com os cotidianos ordinários e os regimes de sociabilidade que descrevem esses cotidianos. Essa saída de si pode mobilizar experiências mais ou menos intensas de ressocialização, na medida em que a peregrinação suscite atividades de cooperação. Mas as narrativas sinalizam também uma experiência de encontro consigo próprio, em razão da dilatação de um tempo centrado no caminho, nas suas contingências e nas necessidades constantes de adaptação do próprio corpo. Neste contexto, as narrativas de si podem apresentar a peregrinação como um tempo tomado para si, centrado no que se descobre como essencial. Um segundo eixo de interpretação que encontro nessas investigações. Um dos mais importantes modelos de estudo da peregrinação, enfim, aquele que foi proposto pelo casal Turner, o Victor Turner e Edith Turner, valoriza muito a experiência da peregrinação enquanto momento de libertação dos constrangimentos próprios da ordem social que impera no cotidiano, incluindo os próprios aparelhos institucionais religiosos. A peregrinação instaura, neste modelo, a possibilidade de constituição de uma comunitas, de uma comunhão a partir da igualdade de condição do peregrino. Nessa condição, todos são iguais, digamos. Mas sublinhe-se que este casal de antropólogos observa que essa comunitarização passava por uma intensificação do próprio fervor religioso nesse quadro religioso de pertença. Não se tratava, portanto, de um tipo de religiosidade autónoma, ao ponto de a peregrinação poder até apresentar-se como suporte para um certo endurecimento das identidades religiosas. Veja-se a cruzada ou a jihad. Nesse sentido, o modelo destes antropólogos não é facilmente aplicável às práticas de peregrinação mais dependentes de uma cultura do indivíduo, a peregrinação ao serviço da construção de si, ou até à experiência de miscigenação ou hibridismo de certos santuários, mais frequente atualmente no Oriente, em que determinados santuários são frequentados por tradições
religiosas diversas, ou até determinados caminhos de peregrinação são frequentados por tradições religiosas diversas. Isto transporta-me para uma terceira via de análise que encontro nestes estudos, tal como outras vivências interiores a esta modernidade que vivemos, estas vias de valorização de si não inviabilizam outras dimensões mais centradas na procura de relação com o outro. Os aspectos mais grupais ou comunitários podem ter uma geometria muito variável. Podem ir desde a simples valorização dos encontros ao final do dia, a partilha de uma refeição ou práticas orantes em conjunto, até formas de construção de uma comunidade estável de peregrinos que não só partilham a peregrinação, como mantêm, para além do tempo de peregrinação, práticas de encontro de índole diversa, capazes de manter uma comunidade de referência, aquilo que noutros estudos eu chamei uma espécie de comunidade mínima. Neste caso, uma comunidade de vivências e de narrativas de peregrinação. Estes itinerários, que a Sociologia da Religião dos anos 90 resumiu na categoria de recomposição individual do religioso, ajudam-nos a perceber a extraordinária fragmentação das motivações dos que hoje vão a Fátima. A lógica de peregrinação, em sentido estrito, dilui-se de facto num plano multifuncional próprio das mobilidades de hoje e, por isso, o resultado que temos é uma ampla hibridificação das práticas. Mostro-vos um quadro que, enfim, na altura em que foram divulgados estes estudos, motivou alguns comentários e, sobretudo, levantou algumas perplexidades para a compreensão de Fátima, porque, reparem, quando nós perguntámos às pessoas que razões o levaram a Fátima, trata-se de uma pergunta de resposta múltipla, portanto, as pessoas respondem, não respondem apenas a uma destas motivações. Elas podem ter mais do que uma motivação, as motivações podem se sobrepor, obviamente, mas reparem, aquela que tem mais percentagem de casos é, e de uma forma, em termos quantitativos, esmagadora, é a motivação do passeio. Ou seja, em quase 71% dos casos, as pessoas deslocam-se a Fátima no contexto daquilo que são as práticas de, enfim, de mobilidade, de lazer, que caracterizam hoje os nossos cotidianos e, portanto, elas vêm passear a Fátima. Mas reparem, gostava de sublinhar este aspecto. O facto de virem passear não quer dizer que não venham fazer tudo o resto. O que quer dizer é que estamos numa lógica em que a deslocação das pessoas é necessariamente multifuncional. Elas não vêm fazer apenas uma coisa. E associado à prática da promessa, à prática da oração, à prática da participação no encontro no quadro das dinâmicas católicas, enfim, também se associa esta dimensão de lazer, de passeio. E, portanto, isto quer dizer que há, de alguma maneira, aliás, isso depois é muito visível quando observamos, neste quadro, a distribuição destas motivações pelos tipos de católico. Porque, reparem, o passeio continua a ter uma grande percentagem de casos, tanto nos observantes como nos militantes, ou seja, aqueles que se deslocam mais vezes a Fátima e, porventura, com deslocações que incorporam mais motivações especificamente religiosas. A meu ver, este quadro, e volto, enfim, ao slide do peregrino, este quadro apela a uma necessidade de compreendermos Fátima num quadro em que
já não podemos pensá-la apenas na lógica da peregrinação articulada às dinâmicas da comunidade paroquial, enfim, aquilo que são as dinâmicas anteriores ao catolicismo, mas obviamente ela corresponde também a uma agenda, a Fátima corresponde a uma agenda familiar, a uma agenda pessoal. Reparem, por exemplo, que naquelas motivações o acompanhamento de um familiar é também uma das motivações mais sublinhadas. Portanto, vir a Fátima acompanhando o outro é uma das motivações mais sublinhadas. Nós temos, portanto, uma diversidade muito grande de motivações, mas que, em todo o caso, apelam, a meu ver, à possibilidade de nós estarmos perante sinais de construção de uma certa identidade em parte desta população, em que a deslocação a Fátima se torna, em si, o fator de identificação católica principal e, em alguns casos, um fator de identificação quase exclusivo. E isto apela a uma certa transformação que encontramos nas práticas católicas, que, a meu ver, tem uma relação muito interessante com este problema. E vou concluir a minha apresentação aqui, estabelecendo esse nexo. Quando nós analisamos a evolução da prática católica em Portugal, por exemplo, a partir dos dados por amostragem que conhecemos desde os anos 70, 80, a partir até de estudos internacionais, enfim, inquéritos aplicados em redes internacionais de investigação, se nós juntarmos a prática católica em 3 modelos, aqueles que respondem que nunca vão à missa, aqueles que respondem que vão regularmente, semanalmente, estão presentes semanalmente na Assembleia Dominical, e aqueles que respondem com um tipo de frequências irregulares, nós temos um quadro cujas curvas de comportamento são mais ou menos estas. Dos anos 80 até ao século XXI, a curva dos que respondem que nunca vão à missa mantém-se relativamente estável. O seu peso dentro do universo católico é relativamente o mesmo. Quando observamos o conjunto daqueles que respondem que de facto estão regularmente, com a regularidade que a instituição prevê, a presença semanal na Assembleia Dominical, quando observamos esses, a curva é, neste período de tempo, uma curva descendente. Quando observamos o conjunto de todos os outros que respondem a partir de frequências com tipologias diversas, enfim, 1 vez por mês, 2 vezes por mês, 1 a 2 vezes por ano, menos que 1 vez por ano, enfim, se juntarmos todos esses num único conjunto, nós temos uma curva que não para de crescer. Portanto, o fenómeno fundamental no âmbito da prática católica é o fenómeno da irregularidade, ou seja, a reconfiguração da prática a partir de medidas, a partir de ritmos que não têm já uma explicação ou uma justificação na lógica da própria instituição, mas têm uma explicação a partir da própria lógica dos indivíduos, das famílias, dos seus cotidianos, das suas trajetórias. Ora, a meu ver, isto implica que, provavelmente, nós temos um universo católico que se tem vindo a alargar, que deixou de ter a tal polaridade comunitária paroquial como referência fundamental e passa a ter outras referências noutra escala, que em muitos casos podem estar articuladas a esse catolicismo paroquial, mas noutros casos se pode emancipar. E, portanto, a presença num determinado ritmo biográfico, num grande santuário como Fátima, pode a dado momento tornar-se
o próprio lugar de identificação de uma identidade católica de longo curso, mas a dado momento emancipada daquilo que é a sua textura mais comunitária. Muito obrigado pela vossa atenção.